Fala, rapaziada, eu vim aqui só no comecinho pra falar que eu tô fazendo outro conteúdo. Eu não tô fazendo exatamente o mesmo conteúdo que eu tava fazendo antes. Isso é só uma explicação, basicamente, do novo conteúdo que eu vou fazer. E não vai ser mais o mesmo de antes. Isso porque eu já tava enjoado de gameplay. Então, é só isso mesmo. Eu só queria explicar antes da gente começar o novo estilo de vídeo do canal. Eu espero que vocês realmente gostem do que eu tô fazendo agora. E bora pro vídeo. Nós, seres humanos, sentimos muito medo, e isso é óbvio, né? Então, basicamente, uma das coisas que você não pode sentir medo, porque é algo que já é do ser humano, é a nossa própria existência. Sem ela, a gente obviamente não existe. Me desculpa, eu tive que voltar pra casa porque tava escurecendo. Mas, voltando ao assunto, o que o ser humano faz na Terra? O que ele significa? O que os animais significam? Ninguém sabe disso, ninguém sabe o que acontece com eles. E basicamente a gente tenta descobrir o nosso passado como ser humano mesmo. A gente descobriu que a gente evoluiu dos macacos e tudo, mas uma coisa que nos intriga mais ainda: o que vai acontecer depois que a gente parar de existir? O que acontece depois que a gente morre? É algo que continua um mistério. Não só um mistério, mas um medo do desconhecido, o medo de você não conseguir saber o que vai acontecer depois da sua morte. Você não sabe se vai ter algo depois, você não sabe se você vai conhecer pessoas após isso, você não sabe. E basicamente isso já se configura como um medo de certa forma. Então, e se eu te falar que existe um jogo que retrata esse medo de maneira perfeita? O medo do que acontece depois da morte, depois do desconhecido, depois da existência. E o nome desse jogo é Despart of the Dead. Basicamente, esse jogo ele conta a história sobre um detetive que morreu e ele descobre várias pessoas ou pessoas que já se foram e ele investiga os próprios mortos, basicamente sobre um suposto desaparecimento deles. Ou seja, é um detetive do submundo. No começo do jogo tem como se fosse uma cutscene meio estranha. É como se fosse basicamente tu entrando dentro de um caixão e basicamente tu acorda nesse mundo. O que tem atrás de você é tipo um trem, tá ligado? E esse trem, mano, tem como se fosse um bagulho escrito 666 nele. Eu não sei dizer se isso, tipo, tem alguma relação com o inferno de certa forma, porque 666 é o número da besta, mas eu acho que sinceramente não tem muita coisa a ver não, porque eles basicamente associam geralmente 666 não só ao demônio, mas sim à morte, então foda-se. E basicamente, quando você fica muito tempo aí dentro, você começa a perceber algo estranho, que sinceramente eu demorei a perceber um pouco, porque eu tenho um certo medo de ser observado. E esse jogo, basicamente, mano, o primeiro NPC que você encontra, parece que, mano, dá muito isso, mas eu não sei o porquê. Nesse jogo, é um que basicamente tá do lado do trem onde você tá. Ele tá sentadinho assim, e ele parece um papagaio azul, tá ligado? Basicamente, mano, ele fala que tem alguém esperando você na secretaria, que basicamente é como se fosse uma prefeitura do lugar. De certa forma, eles precisam de você, né? Obviamente, porque você é um detetive e você tem que encontrar as pessoas que estão desaparecidas, as pessoas que não vieram pro mundo dos mortos. E basicamente no meio do caminho você encontra uma dessas pessoas, que é como se fosse uma espécie de bruxa, sei lá, mano, que ela tá com um pentagrama, tipo, no peito, assim. É muito daorinha o design dela, eu gosto. Mas basicamente, mano, ela fala que ela se matou junto com a namorada dela, só que a namorada dela não apareceu aqui. E basicamente ela foi informada que era pra namorada dela aparecer ali onde tava, tá ligado? Então não faria muito sentido. E basicamente quando você insiste bastante no que ele tá falando, ele fala que tem uma carta de suicídio que os dois assinaram juntos, né? E basicamente essa é uma das primeiras missões que a gente pega de certa forma, que é de pegar essa carta de suicídio, achar essa carta de suicídio e basicamente investigar, saber o que a gente pode fazer com ela. Beleza, e basicamente depois disso você tem que voltar pro esse suposto apartamento, essa suposta secretaria que você tem. Mas basicamente, mano, isso é como se fosse um prédio, uma lupa e um olho no meio. Isso é muito engraçado, porque tipo, é igual as coisas de detetive, de certa forma. Quando você entra lá, você encontra, tipo, um cara que é azul e ele é grandão, só que ele tá enforcado. E basicamente, mano, ele fala com você, mano. E ele fala basicamente novamente pra você investigar as coisas que estão acontecendo. E basicamente tem como se fosse uma sala de investigação atrás do que você... atrás dessa porta principal. Quando você vai nessa peça de investigação, tem como se fosse um formulário que ele basicamente mostra que as pessoas não estão indo pro céu. É como se fosse uma estatística pra baixo, de certa forma. E
você tem que investigar, né? É aí que você começa a achar novas coisas, de certa forma. Mas tem uma coisa da hora que esse cara azul fala, que basicamente você tem um mandado pra você poder voltar pra Terra dos Vivos. Ou seja, vai conseguir descobrir, de certa forma, o que tá acontecendo para as pessoas morrerem e basicamente não aparecerem ali. Beleza, e você basicamente sai pra encontrar novas pistas no jogo. E você encontra uma espécie de cerejeira. Ela tá basicamente soltando muita folha, tá ligado? É como se tivesse chovendo folha de cerejeira, tá ligado? E você andando pra procurar mais pistas, você encontra uma espécie de loja de conveniência no meio do Vida Após a Morte. E você vai atrás dessa loja, você encontra um NPC. Esse NPC fala com você e ele fala que ele morreu muito cedo, ou seja, provavelmente ele é uma criança. E ele falou que ele ouviu umas lendas, eu não sei se foi no mundo, na Vida Após a Morte ou agora, é porque eu não consegui traduzir isso, tá ligado? Então, tipo assim, mas basicamente ele ouviu uma lenda que toda vez que uma cerejeira cai, ou quando uma cerejeira tá com as pétalas caindo, basicamente significa que a morte tá acabando. Ou seja, a morte tá acabando. Basicamente você anota isso como se fosse uma pista, porque de certa forma é uma pista, porque não tem como você ver o que tá certo e o que tá errado no mundo do Vida Após a Morte. Você vai procurar novamente novas pistas. Você acaba subindo numa espécie de montanha, mas não é bem uma montanha, é como se fosse só um monte de coisa empilhada, de certa forma. E nesse lugar tem como se fosse um NPC que parece um fantasma, meio de terno e gravata. E ele fala com você e ele diz que ele esperava que a vida após a morte fosse muito pior, tá ligado? Ele achava que a vida após a morte era um inferno, de certa forma. Basicamente, ele não deveria estar reclamando porque ele tá vivendo muito bem na vida após a morte. E ele não merecia. Tá ligado? E ele fala que tem um telefone no topo da montanha e você consegue escutar as últimas palavras das pessoas, ou seja, das pessoas que estão na vida no mundo dos vivos. E quando você sobe nessa montanha, você realmente encontra o telefone. Só que uma coisa que eu vou explicar pra vocês se vocês forem ver esse telefone, de certa forma. Eu gostaria que você ouça, mas ouça sem ligar um pouco, porque ele é bem pesadinho, de certa forma, as coisas que falam. Basicamente, pessoas se despedindo depois da morte, né? Então é bizarro. Mas basicamente em meio a essas montes de palavras tristes que tem no meio do bagulho, tem umas que são assustadoras. Por exemplo, uma que fala tem algo surreal na frente dela, ou algo que não é humano. Ou seja, isso pra mim, de certa forma, é uma pista que basicamente não tem, mano, tipo assim, o que aconteceu na Terra, tá ligado? Tipo, o que não é humano, tá ligado? E basicamente você voltando a andar pelo mapa, você encontra esse cara que afirma essa pista, que é basicamente um bicho gigantesco, que ele é vermelho e ele tem a cara azul, tem 6 olhos, tá ligado? Uma coisa assim. E basicamente, ele fala pra você que ele ouviu dizer das pessoas de lá de cima, que no caso seria as pessoas do mundo dos vivos, que tem monstros que estão devorando o grupo de pessoas inteiras, tá ligado? Ou seja, a gente afirma que realmente isso tá acontecendo, tá ligado? E você procurando melhor lá nas montanhas, onde basicamente você viu o telefone, você consegue encontrar outro NPC, mano. Esse NPC, ele é basicamente um NPC que ele fica bem escondido, de certa forma. E ele é como se fosse um cara que ele fica deitado numa cama, tá ligado? E você vai conversar com ele e ele fala como o mundo era melhor se as pessoas, tipo, de certa forma estivessem dormindo. Porque enquanto as pessoas estão dormindo, elas não cometem pecados. É um bagulho muito bizarro, tá ligado? Ele fala que, tipo assim, os únicos momentos onde ele conseguia ficar realmente feliz quando ele chegava de noite em casa e ele abraçava a namorada dele. Palavras dele. Além de a gente conseguir pegar uma pista, a gente consegue encontrar o NPC que vai nos levar de volta pro mundo dos vivos. Ou seja, é o elevador pro mundo dos vivos. E basicamente ele fala, mano, que a gente, pra poder voltar pra lá, precisa pegar energia, que é uma coisa que a gente tá pegando desde o começo do jogo. Ou seja, é bem fácil de a gente conseguir encher esse bagulho que tem nele, que é basicamente como se fosse um tanque que a gente vai botando as energias lá. E quando chegar até o topo, a gente consegue voltar pro mundo dos vivos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o Mano Azul, ele deu um instrumento pra gente que basicamente é como se fosse um bagulho que teletransporta a gente pra tela principal, ou seja, pra o escritório. E, mano, eu esqueci de ir numa parte do jogo, que era a parte de baixo. A parte pra mim, mano, é uma das partes mais estranhas, de certa forma, do jogo. Essa parte quando você vai lá pra baixo. E quando você vai pra lá, você encontra umas coisas meio estranhas, tipo, um NPC que é como se fosse uma lua de saia, só que basicamente ele é um NPC que gosta de estar ali onde ele tá.
ele tá, tipo, meio que otimista com a morte, tá ligado? Enquanto um tá totalmente diferenciado sobre isso. Tipo, uma tá feliz porque teve vida após a morte e o outro não. O que não tá feliz, ele basicamente fala que ele se matou na vida real. E ele tenta se matar até no céu. Ou seja, ele tá tentando pular no void do jogo, tá ligado? Só tá tentando basicamente fazer isso pra tentar chegar em um mundo novo. Ou seja, ele não tá satisfeito com a vida após a morte. Agora a gente chega exatamente na parte onde eu queria chegar, que é na parte do meu NPC preferido desse jogo. Que ele é como se fosse um sinal daqueles policiais que colocam em volta dos corpos mortos, que é aquele sinal que eles fazem com giz. Mano, esse NPC, ele fala que ele tá procurando um amigo dele que morreu recentemente. E é inconfundível porque ele tem 6 dedos na mão esquerda. Basicamente, quando eu tava indo procurar pela essa pista nova, que basicamente foi proposta agora, eu encontrei a carta de suicídio. Porém, eu demorei muito tempo pra ter encontrado. Eu acho que, sinceramente, era pra eu ter encontrado muito mais cedo ela, na real. Além também de eu ter, basicamente, pulado muitas partes. Eu deveria ter visto pelo menos algum vídeo desse jogo antes de ter jogado ele, de certa forma. Como, por exemplo, a pessoa que tinha 6 dedos, eu demorei muito tempo pra encontrar. Tipo, numa parte do jogo onde é muito escondido. Tipo, é em cima de um chafariz no meio do nada. Ou seja, é muito difícil de achar. Basicamente, agora, nessa parte do jogo, onde você já pegou todos os recursos e todas as pistas que tinham no mapa todo, você basicamente vai pro seu escritório, onde você junta todas elas na sua planilha. E basicamente você tem que juntar elas uma na outra e você forma tudo e aí você tá pronto para ir pro mundo dos vivos. Que antes disso, o atendente, o caso, o cara que você fala no começo, o cara que é azul e ele tem uma corda enfiada no pescoço, que tem uma corda enrolada no pescoço, e fala com você e diz que ele tinha um emprego parecido com o que ele tinha ali, que ele se matou por causa disso, né? Ele era um empresário, sei lá, eu não sei o que ele era. E ele morreu por causa disso, né? Ele se matou por causa que não aguentava mais trabalhar, de certa forma. De qualquer forma, você sai e você vai de novo lá pra aquele cara que é como se fosse um elevador. Aquele NPC que é como se fosse um elevador. E vai de volta pra superfície. Quando você volta pra superfície, você percebe algo estranho. Que você acaba de nascer de novo, basicamente. Só que você tá com a mesma forma, né? Ou seja, de um detetive flutuante ainda. Só que você tá num metrô, tá ligado? E esse metrô, você não sabe mais ou menos a hora que é, mas pelo visto, tipo, as luzes ainda estão acesas. Ou seja, era pra ter gente aqui ainda. Não tem ninguém, o metrô tá vazio. É como se basicamente ninguém tivesse naquele metrô ali o dia inteiro. Basicamente, pelo cenário caótico que você viu pelo telefone, você já basicamente pode imaginar o que tem acontecido. Então você anda pelo corredor principal lá do metrô e você sobe e começa a ver coisas. Basicamente, percebe que é um corredor muito iluminado, tá ligado? Ou seja, é muito difícil de você não ver nada ali, tá ligado? Você ter algo mais, tipo, sei lá, mais clean, coisa que não faz muito sentido. Você tá num jogo supostamente de terror. Você olha pro fundo desse corredor que é muito iluminado, você começa a ver algo meio que se aproximando. Se fosse uma parede preta, tá ligado? Você não consegue discernir o que é, tá ligado? Conforme ele vai vindo cada vez mais perto de você, tá vendo que ele toma forma de uma boca e 2 olhos, tá ligado? E eu não sei o porquê, mas isso aqui me deu um cagaço desgraçado. Mesmo o bagulho sendo uma boca e 2 olhos. Não sei. Basicamente, se ela te encostar, é game over na hora. Você vai pra uma sala e uma delas você encontra uma cara muito bizarra. A outra, você vai pro mundo dos vivos de novo. Basicamente, se você ficar na cara, vai acontecer uma coisa. Se você ir pro mundo dos vivos, vai acontecer outra. Mas, basicamente, mano, isso aqui me dá um cagaço infernal, tá ligado? Ou seja, mano, isso aqui é pesadinho até, mano. Porque uma coisa que eu posso afirmar, quando você vai pro mundo, vai basicamente pra essa sala onde que ele te leva, o jogo começa a ficar muito bugado. Tipo, a renderização dele começa a ficar muito pior do que o normal, tá ligado? É como se ele estivesse bugando o seu PC mesmo, tá ligado? Beleza, eu vou falar o que acontece se você ficar na cara. Basicamente começa fechou no meu PC, mas não sei se foi um bug do PC, foi um bug no jogo mesmo, se era algo que era pra acontecer no jogo mesmo, que eu tava com um problema de renderização nele, ou seja, provavelmente deu bosta, né? Basicamente, depois disso, se caso você for fazer outra parte, que é basicamente você voltar pro mundo dos mortos, que você entra nele. No mundo dos mortos, você entra no mesmo trem onde você entrou, só que nele não tem mais papagaio azul. Você chega em outras partes onde era pra ter a mulher, tava com a carta de suicídio e ela não tá mais com a carta de suicídio e não tem mais mulher. Você olha pro lado pra ver se tem ainda cerejeira, que basicamente tá com as pétalas caindo e ela não tá mais lá. E o único recurso que resta pra você é basicamente se teletransportar direto pra secretaria, onde tem o bichão azulzão. Quando você se teletransporta pra lá, ele tá aos pouquinhos sumindo. E ele consegue ainda falar com você. Ele fala que tá com medo. Ele fala que você precisa ajudar ele porque você é um detetive. Mas
ele fala, principalmente, que tá assustado. E, de certa forma, ele só tá assustado por causa de um medo que ele não tinha na vida passada. Um medo de morrer. Um medo de morrer de novo. Só que, de novo, de certa forma, porque ele sabia que tinha vida após a morte. Só que agora ele não sabe mais se vai ter uma vida após a morte. A incerteza da morte. Ele vai ter essa incerteza de novo. Com isso, aos poucos ele vai sumindo, até que ele some totalmente. E, obviamente, você tem outras coisas pra fazer, por exemplo, voltar no seu escritório, mas quando você volta lá, não tem nada. Somente o quadro não tá mais lá. Não tem mais nada seu lá. Como se as suas memórias estivessem sendo apagadas aos poucos. Se você sair do seu escritório, você vai ver que não tem mais nenhum NPC. Se você voltar lá na parte do telefone, não tem mais ninguém. Basicamente não tem mais ninguém no jogo. Ou seja, você é o único que tá lá. Pra mim, essa é uma das cenas tristes, que é a cena onde basicamente todo mundo desaparece. E só fica você. Você é a última pessoa. Ou seja, basicamente você sendo a última pessoa, você é a única esperança da Terra e do mundo dos mortos se salvar. Mas você já não tem esperança, porque o seu corpo já tá sumindo. Você já tá sumindo. Ou seja, esse ser que você enfrentou é mais forte do que tudo que você já viu, do que tudo que você já esperava da Terra. Ele é mais forte do que a própria existência. E você desaparece assim, sem esperança e sem futuro, sem saber o que vai acontecer com você. Também é assim que o jogo termina. Ele termina assim. E basicamente, mano, eu gosto muito do final desse jogo porque ele mostra como realmente é algo que seria muito maior do que a Terra e muito maior do que os mortos e muito maior do que qualquer coisa poderia agir realmente. E aos poucos você também começa a sumir. Pra mim, mano, por incrível que pareça, por máximo que esse aqui também tenha como se fosse um terror psicológico, de certa forma, de você ficar sozinho no final do mundo e no final de tudo. Pra mim também tem um pouco de terror cósmico, que basicamente você não sabe basicamente o que tá te atacando. Beleza, que você basicamente viu aquilo, mas você não sabe bem o que é aquilo. Tipo, é só uma forma que você não sabe muito bem o que é. E basicamente, mano, se você pensar bem, algo que basicamente destrói tudo não tem uma aparência, de certa forma. Ele é algo tão foda que você não consegue saber a aparência dele. E eu também até tentei dar uma pesquisada pra ver se não tinha outro final desse jogo. Mas até agora eu não encontrei nada, tá ligado? E basicamente eu só trouxe esse jogo pro canal, basicamente pra dar como se fosse um ar, de certa forma, pra aqui. Basicamente mostrar como o conteúdo vai ser daqui pra frente. Então, valeu, obrigado por assistir e tchau.